Boa noite a todos. O Centro Espírita Allan Kardec Balneário Gaivota está trabalhando dentro da portaria do governo nesse momento de pandemia. E assim, então, damos início a mais uma explanação doutrinária desta semana. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. Louvando a Deus, nosso Criador, bom e justo, princípio e fim de tudo, agradecidos ao Mestre Jesus por ser nosso guia e modelo, agradecidos por Allan Kardec de nos deixar, o nosso codificador, de nos deixar a doutrina, damos início, então, aos nossos trabalhos da noite de hoje. Primeiramente, vamos levar nosso pensamento agradecidos por tudo que temos recebido. A saúde, a nossa família, nosso trabalho, nossos amigos, enfim, tudo que temos recebido, somos agradecidos. E agradecidos dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Hoje à noite, o explanador é nosso colega de trabalho da casa, nosso amigo Carlos Alberto. Vibremos para que tudo ocorra conforme planejado pela espiritualidade. Boa noite a todos, queridos irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes, os que estão nos assistindo pela mídia. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, aos benfeitores desta casa Allan Kardec, que com fé temos a certeza que estão aqui conosco, nos acompanhando durante esta palestra e nos intuindo. Amados irmãos, hoje nós estamos preparados para falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Em João 14, de 1 a 3, ele nos fala que Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creio em Deus e em mim também. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Isso seriam muitos mundos habitados. Pois se fosse assim, eu não diria aqui para vocês, se não fosse verdade, né? Ele diz assim, eu vou preparar o lugar e depois eu volto para buscá-los, para que vocês estarem comigo e que possam usufruir das mesmas benesses. A casa de Deus é o universo. E as diferentes moradas são os mundos habitados que estão no espaço, oferecendo a nós, espíritos encarnados, condições plenas para a nossa evolução. Quando o espírito está na erraticidade, que ele é o intervalo entre uma encarnação e outra, ele pode ser feliz ou infeliz. O infeliz, ele tem um espetáculo, o feliz, ele tem um espetáculo infinito, né, podendo estar reunido com seus entes queridos, visitar outras cidades espirituais e até mesmo outros mundos, dependendo do seu adiantamento espiritual, que se encontra evolutivo, né? Já os maus sofrem, lamentável, e se encontram sozinhos, sem consolo, longe de seus entes queridos, atormentados pelos sofrimentos morais. Assim fica claro que no plano espiritual, o espírito desencarnado encontra moradas, embora não esteja delimitada
nem circunscrita em lugar específico dentro da espiritualidade. Não, tem que estar aqui, tem que estar ali. Não, pode estar em algum desses lugares. Tá? No livro da Gênesis, no capítulo 6, no item 47 a 61, já encontramos um trecho que nos fala da nossa Via Láctea, que é uma das nebulosas do universo. Ela conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis, que ocupam menos de algumas centenas de trilhões de léguas. A extensão, e não é a maior. Supondo somente que a média de 20 planetas girando ao redor de cada Sol, isso faria em torno de 600 milhões de mundos para o nosso único grupo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 55, capítulo 3, que fala sobre a pluralidade dos mundos, Kardec pergunta: todos os globos que circulam o espaço são habitados? E os espíritos, sim. O homem da Terra está longe de ser como crê, né? O primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Que muitos ainda, no século de hoje, vocês acham que é só aqui. Aqui é nós. Mas vamos ver que não é bem assim. Na pergunta 56, a constituição física diferente dos globos é a mesma? Não. Eles se assemelham, eles não, quer dizer, não é a mesma, eles não se assemelham de modo algum, quer dizer, um pode ser assim, outro pode ser diferente, sempre são diferentes. Na pergunta 57, a constituição física dos mundos, não sendo a mesma, para todos, seguir-se-á, tem organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água, e os pássaros no ar. Os espíritos nos ensinam que os diversos mundos habitados estão em condições diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento e inferioridade de seus habitantes. Existem mundos inferiores à Terra, tanto na parte física quanto na parte moral, assim como tem outros que são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Os mundos inferiores, a existência é praticamente material, as paixões reinam acima de tudo, e a vida moral praticamente não existe. À medida que a vida moral evolui, a influência da matéria vai diminuindo, e nos mundos mais avançados a vida é praticamente toda espiritual. Os mundos intermediários, o bem e o mal, estão misturados, né? Predominando um ou outro, conforme o adiantamento de seus habitantes. Assim sendo, não podemos fazer uma classificação rigorosa e precisa dos mundos habitados. Consideramos, então, a situação em cada mundo se encontra, a sua destinação, seus aspectos mais importantes. Portanto, são classificados da seguinte maneira. Os mundos primitivos. Os mundos primitivos é onde acontecem as primeiras encarnações dos espíritos humanos. Mundos de provas e expiações, onde o mal predomina. Mundo de regeneração, onde os espíritos que ainda têm o que resgatar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes é onde o bem supera o mal. E mundos celestes, angelicais ou divinos, onde moram os espíritos puros e somente existe o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, razão pela qual o homem é alvo de tantas misérias. Porém, atualmente, conforme o plano espiritual, estamos passando por uma grande transformação para, após este momento, chegarmos à categoria de mundo de regeneração. Então, aqui eu vou abrir um parênteses e vou dizer o seguinte. Tudo que está passando por nós agora, esse momento do Covid que está acontecendo, há muitas pessoas assim, mas Deus castiga, Deus pune. Deus não é isso, Deus não faz isso. Deus permite que com nós mesmos nos castiguemos. Né? Por quê? Porque imaginem só, se não tivesse esse invisível Covid, que está ceifando muitas vidas encarnadas, se fosse uma guerra nuclear.
O que sobraria desse planeta? Dá para a gente ter uma noção disso? Guerra nuclear? Dizimando povos. O nosso planeta, quantos de nós que já viajamos para vários lugares maravilhosos, as nossas matas, os nossos rios, os nossos animais, o que aconteceria com tudo isso numa guerra nuclear? Os mais antigos, ou então quem já leu, viu sobre a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki foram dizimados por uma bomba atômica, que era bem mais fraca do que uma nuclear. E os que sobreviveram ficaram todos desfigurados, com doenças graves e desencarnaram em pouco tempo. Então, nós espíritas, sabendo que nós estamos passando por uma transformação, por um mundo de regeneração, que vai ser isso aqui no futuro, entendemos e temos que dar graças a Deus. Porque isso é leve. Claro que está ceifando muitas vidas, até de entes queridos nossos, né? Mas está tudo escrito. Ninguém veio para cá sabendo que não ia acontecer. Todos nós combinamos e lá damos ok. Agora, depois que a gente está aqui, o livre-arbítrio, muitas vezes, né? Mas temos que aceitar. Mas imaginem a diferença do que está acontecendo para o que seria o acontecimento. Então, já diz aqui no Evangelho. Porém, atualmente, conforme o plano espiritual, estamos passando por uma grande transformação para, após esse momento, chegarmos à categoria de mundo de regeneração. Bom, vamos prosseguir. Os espíritos, quando encarnados em um mundo, não ficam ligados a ele sempre. À medida em que atingem um grau de evolução, eles vão para outras categorias de mundos, né? Até chegarem, sucessivamente, até chegarem a serem espíritos puros. Logicamente que os espíritos sempre têm como uma recompensa quando eles podem mudar por uma ordem mais elevada. Ao passo que aqueles que persistem no mal têm de deixar esse mundo em que vivem e retornar ao mundo inferior com sofrimento, infelicidade, serão maiores ainda. Porque ali no mundo inferior, como já diz no capítulo 2 do Evangelho, não é só ir para lá. Tu vai ter que ir para lá, procurar se regenerar e trazer contigo aqueles irmãos que estão lá. Ó. A tarefa é maior. Não é só, não, eu vou para lá, não. Então, é bem difícil para esses espíritos infelizes quando vão para o mundo inferior. Existem muitos espíritos que se surpreendem por encontrarem a Terra com tantas maldades, paixões grosseiras, misérias, doenças, achando que é uma espécie humana, que é algo muito triste, a espécie humana. Logicamente que é uma falsa ideia. O conjunto, pois a humanidade não está toda na Terra, né? Aqui está uma pequena parte. A maior parte da população humana é formada por seres dotados de razão que habitam em incontáveis mundos no universo. Então, não é só aqui. Não podemos julgar uma cidade pelos seus bairros pobres, né? Até na Terra, temos gente em hospitais, presos em cadeias e todos os outros tipos de mazelas. Regiões insalubres, onde seus moradores têm aspectos pálidos e doentes. Desta forma, conseguimos compreender por que as aflições superam as alegrias aqui na Terra. Logicamente que pessoas boas não estão em hospitais, tampouco em prisões. Também a humanidade inteira não vive na Terra. Dessa mesma maneira, quando estivermos curados das nossas enfermidades morais, ou quando resgatarmos os erros que cometemos, deixaremos a Terra para vivermos em mundos felizes, né? Então, a nossa evolução espiritual. Se usarmos a Terra como um ponto de comparação, podemos ter ideia de do que é o mundo inferior. Aqui, ainda encontramos povos selvagens, nações bárbaras, né? Que são resquícios dos nossos estados primitivos. Por passarmos por inúmeras encarnações buscando evolução, fica difícil de reconhecer nos espíritos puros aqueles que já foram primitivos, devido à sucessão de encarnações que eles já passaram até chegar ao seu fim. Já nos mundos superiores, o corpo já não possui a mesma materialidade que encontramos na Terra. Em todos os mundos, o corpo sempre tem a forma humana, porém apresenta leveza muito grande e torna a locomoção rápida e fácil.
em vez de se arrastar pelo Sol, desliza sobre superfícies ou plano na atmosfera somente usando o esforço da vontade. Além de terem os sentidos bem mais apurados, percepções bem maiores, eles podem ser comparados a anjos, devido à pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos evoluídos. O seu desenvolvimento do seu corpo é rápido e a sua infância é curta e quase nula. Pelo fato de não estarem num corpo físico, esses espíritos têm muita lucidez e desfrutam de uma liberdade quase permanente, permitindo assim a livre transmissão de pensamentos, que é a forma com que se comunicam. Nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre de forma amistosa, sem querer escravizar o seu vizinho, né? O homem buscando o seu aperfeiçoamento, não procurando elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, para cada vez ele melhorar mais. Nesses mundos, ninguém está resgatando dívidas de encarnações anteriores, por isso não sofrem falta do necessário. Os bens que possuem são proporcionais às capacidades de aquisições de suas inteligências. Que maravilha, né? Podemos resumir dizendo que nos mundos felizes, o mal não existe. Esses mundos não são exclusivos para alguns privilegiados de Deus, porque para Deus não tem privilégio. Todos nós partimos do mesmo princípio, do mesmo ponto. Não beneficia ninguém. Depende de cada um de nós chegar mais rapidamente a outro mundo evoluído. Só está em nós. Quanto mais nós pegarmos o caminho da moral, nós vamos nos aproximar mais desses mundos evoluídos. Aí o Santo Agostinho, lá em 1862, em Paris, ele nos fala dos mundos de provas e expiações, que a Terra é um dos exemplos onde os espíritos resgatam as dívidas. E é verdade, né? E é assim que Deus, em sua bondade infinita, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. O próprio castigo, nossa, não é ele que está impondo isso. Ele simplesmente deixa acontecer, porque é por isso que tu vai passar para poder melhorar e evoluir. Quanto aos mundos regeneradores, ele nos fala que servem de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. A alma que se arrepende e quer melhorar encontra neles a tranquilidade, o repouso que precisa para se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações, desejos que na Terra, mas está livre das paixões desordenadas que o escravizam. Nesses mundos já pode se sentir o início da felicidade, pois a felicidade plena ainda não existe. Mas também o homem ainda pode fracassar, porque o mal não perdeu completamente o domínio. Avançar não é recuar. Sobre a progressão dos mundos, Santo Agostinho nos fala que Deus, por sua bondade infinita, deseja que tudo cresça e prospere. Por isso, todos os seres animados e inanimados, submetidos à lei do progresso, que por sua vez, uma das leis da natureza, enquanto os seres vivos progridem moralmente, seus mundos progridem materialmente. Assim, juntos aos homens, os animais, que são seus auxiliares, e os vegetais, com suas formas de habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Então, veja bem aquilo que nós falamos anteriormente. Tudo é uma coisa atrás da outra. Imagina destruir tudo isso. Como é grandiosa a ideia indigna do Criador. E é pequena e indigna a ideia de que somente existe a Terra inteligente, reduzindo a humanidade a alguns homens que habitam. Que é o que muitos de nós ainda vemos hoje em dia. Pessoas que acham que é só nós aqui. Ah, mas e aquelas estrelas que se vê no céu à noite, Cruzeiro do Sul, em outros hemisférios, alguns são maiores, outros menores. Ah, que constelações. São só para embelezar aquilo lá? Não, meus queridos. Deus não criou aquilo ali só para embelezar. Com certeza. E nós vamos ver aqui também. Só para lembrar
Vou informar, a nossa Via Láctea existem mais de 250 bilhões de planetas, estrelas. Um desses é o nosso Sol, sendo que em volta tem 9 planetas em volta. E um desses planetas é a Terra. Só na galáxia em que vivemos existem mais de 100 bilhões de sóis, com seus planetas girando em volta da Terra. A Terra é o planeta que gira em torno de um Sol, e outros 250 bilhões de planetas compondo uma única galáxia no meio de 2 trilhões de galáxias, num desses universos possíveis. Tudo estudado e dito e provado por cientistas. E hoje, os cientistas já estudam que a energia é tanta no cosmos que parece que tem mais universo. Não é só um universo, são mais. Tamanha é a energia que tem. Aí, para concluir, meus queridos e amados irmãos, eu peguei aqui um trecho, achei bem interessante, uma palestra do Haroldo Dutra, em abril de 2018. Um dos trechos, ele fala sobre uma pergunta. A pergunta: qual a religião das galáxias? E os espíritos respondem: obreiros da vida eterna. No primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, ela se chama Religião Cósmica do Amor e da Sabedoria. O que nós temos aqui são escolas religiosas da doutrina espírita. Portanto, uma escola é que nós estamos aqui. Isto dá a dimensão porque um espírito da envergadura de Jesus, olha só, não veio aqui para esse planetinha, já que existem trilhões de galáxias, para fundar um movimento religioso. Ele veio para ensinar um código moral, para que se você tirar a carteira de moral do Evangelho, você pode dirigir em qualquer galáxia, porque as leis morais que estão no Evangelho vigoram no universo infinito. São as mesmas leis. Então, veja a dimensão. Jesus vem para a Terra, esse mundinho aqui. Não! Ele veio aqui exatamente para isso. Para nos ensinar a lei do amor, para melhorar a nossa moral, para nós progredirmos. Então, com isso, nós concluímos essa parte que fala sobre o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E antes de encerrar, eu queria fazer uma musiquinha, que não deixa de ser também uma oração. E essa musiquinha nos diz assim, é uma adaptação da nossa canção do Roberto Carlos, que o autor é o Luiz Airão. Ele fez. Vamos ver se nós conseguimos aqui desenvolvê-la. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa oração. Vamos cantá-la, seja onde for. É um canto de louvor e de amor ao Senhor. Ó Jesus, meu Jesus, és a razão que nos conduz, que nos faz cantar em uma só voz. Esse amor imenso que existe em nós. És o caminho, a verdade e a vida. És a mão sempre estendida, guiando o céu ao Pai a salvação. O Senhor olha teu povo aqui, cantando forte para o mundo ouvir esta nossa oração.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom domingo. Muito obrigada, Carlos Alberto. O encerramento dessa explanação já foi uma oração. Mas nós agora chegamos à nossa segunda parte, a parte de fazermos a nossa caridade. E sabemos que fora da caridade não há salvação. E a nossa caridade é pedir por todos aqueles que nesse momento estão nos hospitais doentes ou em suas residências, por todos aqueles que estão nas prisões cumprindo com o ônus dos seus erros e que eles tenham o entendimento para mudarem a sua rota de vida, né? Agradecemos também e pedimos por todos aqueles nossos familiares em suas residências, amparo para a nossa família terrena, para nossos amigos e para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Nós, na casa, no Centro Espírita Allan Kardec, fazemos o passe coletivo. Nesse momento que estamos em transmissão virtual, então vamos fazer o nosso passe virtual. Convidamos a todos que, se desejarem colocar uma água para que ela seja purificada pelos espíritos benfeitores, pode colocar um pouco de água, se acomode tranquilamente aonde está em sua residência, eleve seu pensamento de forma agradecida por tudo que tens recebido, inclusive os momentos difíceis são aqueles que nos ajudam a sermos melhores, a galgarmos nossa perfeição, né? Chegarmos à nossa perfeição. E assim pedimos aos Espíritos de Luz que derramem bênçãos curativas para o corpo e para o espírito, que nos envolva na harmonia, na paz, na fé, e que nos dê muita saúde, para que possamos passar por esse momento. E agradecidos por tudo que temos recebido, dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Continuamos em paz, na paz de Jesus, e tenhamos uma boa semana.